Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Na abertura do JC de hoje, vamos falar sobre a expectativa dos lojistas da capital para as compras de Natal, a data mais importante do comércio. Nosso convidado é o diretor do Cindy Lojas Porto Alegre, Felipe Sielikov. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença, tudo bem? Muito obrigado, eu que agradeço, tudo bem. Muito bem, temos essa reta final de 2024, um 2024 completamente atípico, né? Mas com uma perspectiva boa aí por parte do Cindy Loja, né? Inclusive com dados que uma pesquisa feita pela entidade nos aponta, né? Um final de ano mais positivo. Para citar, começando aqui a nossa entrevista, perspectiva de injetar aí na economia da cidade 595 milhões de reais, que é 3,30% a mais do que no ano passado com essas compras de Natal. É um alento, né, diretor, num ano tão diferente que a gente teve, né? O varejo vem se recuperando, graças a Deus, pós-enchente, né? Tivemos primeiro a pandemia, o primeiro baque, aí agora pós-enchente um segundo, mas graças a Deus a retomada tem sido muito boa, né? O lojista empreendedor tem conseguido dar o seu jeito, vamos dizer assim, né? A pesquisa foi uma pesquisa realizada com 800 entrevistados na rua e ela indicou dados interessantes. Há um incremento do ticket médio que vai girar em torno de R$ 196, que isso dá um pouquinho acima da inflação, né, em relação ao ano passado. Também temos um dado interessante ali, que os gastos médios vão ser em torno de R$ 770 por família, né? Claro que isso é sempre uma média, né? E outro dado muito interessante que nos trouxe, que a gente ouve muito falar do digital, mas o comportamento ainda indica que 60% das pessoas irão realizar suas compras em lojas de rua. De rua, né? 50% delas optaram em shoppings e apenas 20% no e-commerce, né? Essa pesquisa ela é múltipla escolha, por isso que o percentual às vezes dá um pouquinho acima do 100, né? Mas a preferência ainda é loja de rua, seguido de shopping, e o e-commerce representou apenas 20% dos entrevistados. Isso é um alento, né, diretor? Um dado positivo, né? Até porque se a gente comparar com a pandemia, né? Na pandemia as lojas... Bom, a loja física ela permaneceu, né? Não houve perdas, né? A água não entrou, então o e-commerce funcionou bastante, né? Dessa vez não, a gente teve enchente e muitos estabelecimentos foram invadidos pelas águas, né? Então demoraram, ainda perdendo mercadorias. Então todos esses dados que o senhor traz aqui, todos eles superam 2023, né, nessa data aí, né? Sim, superam, sim, e como eu te disse, houve injeções de governos, né, tanto o governo estadual como o governo federal, houve uma ajuda que injetou, sim, diretamente na economia, toda essa ajuda social que vem hoje, ela vai diretamente ao varejo, né, a linha branca, houve um crescimento nas vendas muito grande, né, e a expectativa é boa, né, a pesquisa indicou que os itens mais buscados são roupas, seguido de cosméticos, e depois sim o eletroeletrônico, né? Esse questão do ticket médio, né, é interessante, né, porque a gente tem aqui R$ 196, 4,8% a mais em relação a 2023. Então as pessoas estão, né, dispostas, né, a investir, a gastar, a comprar o seu presente até num valor um pouco mais acima, né? Isso é um alento para a economia ali, né? Nesse a momento, gente fica né? feliz que acompanhou no mínimo a inflação, né? Né? Então está tendo sim um incremento em vendas, né? E existe sim essa cultura muito forte da troca de presentes, do encontro de famílias, das famílias cristãs. Aqui o Natal é muito forte, principalmente aqui no sul da cidade, né? No sul do Brasil. A gente teve ali em maio, né, que era uma data forte também do comércio, que era o Dia das Mães, né? Então era uma data assim como o Natal, mas enfim, o Natal é o top, digamos assim, né? O Natal é o top das vendas, é onde acontece. Com o fenômeno Black Friday, ele tem começado um pouquinho antes as compras, a gente tem notado um comportamento do consumidor hoje se organizando e aproveitando promoções da Black Friday para direcionar suas compras de Natal, né? A pesquisa teve um outro indicativo, 30% das pessoas deixam para a última semana, né? 45% se organizam em 15 dias antes, né? Mas a gente tem notado crescente esse movimento do pessoal fazer suas compras de Natal na Black Friday, que foi sim a grande retomada do varejo, porque foi a grande data, já que perdemos o Dia das Mães, né? Esses resultados que estão apontando a pesquisa, né, e a gente fica na torcida para que eles se confirmem e até superem, né, essa expectativa, está dentro de uma perspectiva que o Cindy Lojas tinha para esse final de ano,
ou diante de tudo que aconteceu, né? Ou isso está superando aquilo que vocês esperavam, assim, até em termos de retomada, né, do comércio, tendo em vista já a própria Black Friday como termômetro, né? Não, para nós nos surpreendeu, sim. Está tendo um movimento agora, principalmente nos meses de outubro, novembro, nós temos visto retomada de muitos negócios, o pessoal mudando de localidade. O pessoal tinha um comércio pequeno no Quarto Distrito e está abrindo agora em outra cidade baixa, está abrindo seu comércio. A gente tem notado esse movimento grande de lojistas, né? O pessoal realmente retomando, aquele que perdeu tudo, né? Mas a diferente da pandemia com a enchente é que a gente não houve perdas de estoques a níveis mundiais. Houve uma perda local. Então, a reposição foi muito rápida. Se esvaziou água em 30 dias, acho que em 15, 20 dias a maioria das lojas já estavam em pleno vapor ou num processo de retomada grande, lojista adaptando, fechando meia loja, outra meia loja sendo atendida, mas a retomada foi mais rápido sim que a pandemia, né? Foi uma questão de superação ali, né? Sim, a resiliência nossa foi muito grande, principalmente do pessoal da capital aqui, né? Um dado curioso, né, que o senhor traz aqui, né, que aqui, ó, 43% preferem comprar na semana anterior ao Natal, né? Muitos compraram já na Black Friday, né? É importante essa antecipação, né? Até como dica e orientação para o consumidor, né? Porque deixar ali para a última hora, que nem faz o Clayton aqui, né? Corre riscos aí, né? Não, isso a gente notou que está mudando a cultura. O pessoal não tem, muito em virtude também do e-commerce, não dá para deixar para a última hora. A gente tem notado esse movimento. O consumidor está cada vez mais se organizando e utilizando as promoções vigentes, né? O pessoal não está mais deixando para a última hora como era de costume nosso, né? Isso é bom, né? Porque para o consumidor é importante e é válido, né? Porque ele consegue ter uma promoção melhor, pode escolher melhor a sua mercadoria, né? Na última hora lá é o que tem, né? Sim, eu tenho observado pessoas que começam seu mapeamento de preço em setembro, para não cair em falsa black, né? Ele começa a monitorar o preço em setembro, já com a sua lista de Natal, espera a Black Friday ali em outubro, para ver se realmente em novembro se são promoções quentes, e muitos têm feito ali. Ainda existe a pessoa que deixa para a última hora, a gente tem grandes movimentos de fim de ano de amigos secretos, o que impossibilita esse planejamento, né? E realmente, mas surpreendeu, só 7% ali que deixam para os últimos para a véspera, né? Não, isso é bom, isso né? é um número baixo, né? Deixa eu trazer um outro dado aqui que é interessante também, né? Forma de pagamento, a maioria, né? 40,5% vai utilizar o cartão de crédito parcelado, né? Parcelado, isso, né? isso. E 60%, ali a gente dividiu na pesquisa em débito, Pix e dinheiro. O dinheiro está com a preferência, seguido de cartão de débito, depois do Pix. Mas são modalidades à vista, né? Então a gente tem um indicativo que 40% das vendas vão ser parcelado e 60% delas vão ser à vista. E isso dá como diferencial na compra do lojista. Muitos apontaram 50% das pesquisas vão comprar por benefícios no pagamento que o lojista tiver. 35% por brindes ofertados na venda e apenas 19% por segurança, né? É um dado que surpreende. O pessoal vai muito por preço e condições, né? Porque muitas vezes, né, o cartão de crédito ele te facilita para uma compra maior, né? Sim, ele é uma maneira de financiamento a juros zero. E isso que eu ia perguntar, né? Como é que os lojistas estão encarando isso também do ponto de vista de, enfim, né? Podemos dar essas parcelas mais espaçadas, sem juros? Como é que isso tem sido trabalhado também? Isso é muito pontual de cada lojista e do que o seu mercado pode ofertar de margens ou não. Normalmente a gente enxerga um desconto extra para a modalidade no Pix. Porque direto, esse dinheiro né? o dinheiro, que isso entra sem custos para os lojistas, né? O parcelado normalmente tem uma diferençazinha de preço, mas com certeza é muito mais barato que qualquer linha de crédito que for tomar em qualquer banco, né? Sem dúvida, né? Para o consumidor, né? Qual a principal orientação nesse momento, né? Nessa reta final aí, próximo do Natal? Pesquisar, buscar na internet e deixar encomendado o seu produto? Qual a orientação principal aí, né? Para quem está se organizando e que não comprou ainda, né? Isso. A loja de rua sempre traz mais segurança. A gente já sai com o produto na hora, tem a oportunidade de visualizar, tirar suas dúvidas com o vendedor, né? Quando for realizar sua compra online, a gente sempre recomenda, principalmente se não for as grandes plataformas, em sites próprios das lojas,
dá uma consultada no Reclame Aqui. É uma plataforma aberta para todos que tem ajudado muito nessas consultas de respostas de site, tempos de resposta, da idoneidade deles, né? Não, importante, né? Até falaste, diretor, desse dado da pesquisa, né, que traz a maioria dos consumidores indo, né, presencialmente, conversando com o lojista, né? Isso também é um fato que ajuda nesse processo da procura, da negociação, né? Ajuda muito a nossa retomada do comércio local de Porto Alegre. Né? Esse dinheiro fica aqui, essa mão de obra ela é empregada aqui, ela não é de outro país, ela não é de outro estado. Isso ajuda diretamente na retomada de Porto Alegre, né? Na economia local, né? A gente tem a perspectiva também, diretor, da retomada do trem, né, do Trenzurb chegando até a Estação Mercado, né, as últimas 3 estações que ainda não foram retomadas, né, depois da enchente aqui em Porto Alegre, mas especialmente, né, chegando até o final da linha que é a Estação Mercado, né. O quanto isso também pode ajudar nesse processo de vendas aqui do Natal, né? Isso ajuda muito, principalmente a região central, né? A região central, eu sou lojista do centro, também nossa principal loja é no centro, e nós temos sentido ainda a perda de fluxo de pessoas é muito grande. Nós girávamos antes em torno de 400 mil pessoas no centro, né? Esse número está perto de 100 mil pessoas circulantes. Então, realmente, principalmente o lojista ali do mercado público, voluntários, ele precisa desse público que vem da grande Porto Alegre fazer suas compras em Porto Alegre, né? Então, a volta do Trenzurb é primordial para o comércio do centro, né? Vai ser uma data simbólica, né? 24 de 24 de dezembro é a promessa, né? É a promessa, né? Diretor, a gente tem, finalizando esse ano, né, com essa perspectiva boa aí de vendas, especialmente impulsionadas pelo Natal. E na sequência da programação, né, de vendas, a gente também tem o Liquida Porto Alegre, né? No primeiro mês ali, se não me engano, em janeiro, né? O Liquida? Não, o Liquida é em fevereiro. Fevereiro, né? Fevereiro, isso. De qualquer forma, é um mês em que as pessoas acabam saindo da cidade, férias e tal, mas também é uma data importante para o comércio, né? Já que tenta mobilizar quem está na cidade, né? Sim, o Liquida nasceu com a ideia justamente de tentar trazer um pouco o pessoal da praia para consumir aqui. Por isso que ele é feito em fevereiro, antes da retomada das aulas, né? Para tentar ativar um pouco o comércio varejista da capital, né? Muito bem. Bom, a gente conversou aqui no Jornal da Câmara de hoje, na abertura do programa, com o diretor do Cindy Lojas Porto Alegre, Felipe Sielikov, repercutindo essa pesquisa do Cindy Lojas com alguns apontamentos bastante positivos, né, para o setor depois deste ano, deste maio especialmente, né, muito complicado em função da enchente, em que muitos estabelecimentos foram atingidos, né, diretor? Muitos, né? Aqui na sim. E como você falou anteriormente, este ano, como não tivemos o Dia das Mães, a grande data do Natal, agora, né? A aposta é o Natal. É o Natal e, se Deus quiser, os números estão mostrando, acreditamos que deve se confirmar, sim. Muito bem, já aguardo o senhor aqui para a gente fazer um balanço aí pós-Natal, né, para ver se essa pesquisa se confirma e tal, e até trazer dicas, né, daqui a pouco o processo de trocas ali, né, que isso é sempre importante. Será um prazer, sim. Diretor, palavra à disposição para despedida aqui. Não, a Cindy Lojas Porto Alegre agradece ao espaço da TV Câmara poder divulgar a pesquisa. A gente tem um núcleo de pesquisas muito consolidado no Cindy Loja, em que tem balizado os lojistas a tomar decisões de comportamento de consumo que a gente tem feito aí anualmente em todas as datas, né, relevantes. E as roupas estão liderando, né? Roupas estão liderando, os perfumes vêm em segundo, cosméticos, mas os itens mais indicados em compra são as roupas, tanto em desejo quanto em intenção de compra, mas os brinquedos na intenção de compra aparecem em segundo, que deve ser os pais, quem tem filho compreende isso, né? Muito bem, e não deixar para a última hora, né? Pesquisar, enfim, isso é importante também para o consumidor. Com certeza. Diretor, obrigado, bom trabalho, sucesso aí nas vendas, né? Porque o setor possa se recuperar o mais breve possível, né? Que esse Natal seja um alento aí, uma propulsão aí para o comércio da cidade. Nós que agradecemos, se Deus quiser, assim, um Feliz Natal para todo mundo. Muito obrigado, diretor do Cindy Lojas Porto Alegre, Felipe Sielikov. Vamos seguir agora com o Jornal da Câmara, agora com informações do Parlamento Municipal. A Câmara aprovou o projeto do Legislativo que reconhece atividades promovidas por entidades religiosas como válidas na comprovação de experiência na área infantil, um dos requisitos para a candidatura ao Conselho Tutelar.
A matéria é de autoria da vereadora psicóloga Tanise Sabino, do MDB. A proposta estabelece que as atividades promovidas por igrejas e outras instituições religiosas só sejam válidas desde que estejam dentro do escopo da defesa dos direitos humanos e na proteção à vida de crianças e adolescentes. Eu conheço diversas igrejas evangélicas, católicas. Agora me vem na mente uma igreja que é a Igreja Adventista, que faz um seminário muito legal, que é Quebrando Silêncio, que é uma capacitação que eles fazem sobre violência em relação às crianças, às mulheres. Então, assim, são seminários que eu conheço de qualidade, com profissionais que eles convidam o Ministério Público, psicólogos. Então, assim, por que não uma entidade religiosa que promove uma capacitação adequada, relacionada com o conteúdo do Conselho Tutelar? Por que não poderia valer para as horas que exige a questão desta eleição do Conselho Tutelar? Para ter validação, o candidato deverá apresentar a comprovação de no máximo 60 horas de cursos em entidades religiosas. Ao todo, são 120 horas de capacitação em cursos de formação para a candidatura ao Conselho Tutelar. A Câmara também aprovou o projeto que ficou conhecido como Escola Sem Partido. A proposta de autoria do ex-vereador Walter Nagelstein foi desarquivada pela vereadora Fernanda Bart, do PL. Galerias atentas para acompanhar a votação. De um lado, os contrários, com cartazes denominando a proposta como PL da Mordaça. De outro, os favoráveis ao projeto, com materiais exaltando a escola sem doutrinação. Conforme a matéria, professores das escolas municipais aqui de Porto Alegre devem se abster de emitir opiniões político-partidárias na sala de aula. O projeto teve 17 votos favoráveis, 10 contrários e 2 abstenções. O primeiro passo para a gente erradicar a doutrinação dentro da sala de aula nas escolas municipais de 1ª a 5ª série. Esse é o primeiro passo. A gente espera contar com toda a sociedade para que a fiscalização sobre esse projeto de fato aconteça, para que os professores parem de militar em sala de aula, que predomine o bom senso e a educação de qualidade que a gente tanto precisa. Desculpa, que eu estou muito emocionada. Foram 5 tentativas de botar esse projeto em votação e hoje, enfim, ele foi aprovado. Graças a todas essas pessoas que fizeram parte e vieram aqui insistentemente, dia após dia, para ajudar o projeto a ser aprovado. Pelo projeto, caso os professores desrespeitem os princípios estabelecidos na proposta, poderão responder processo legal, além de advertência, suspensão e multa. Para a bancada de oposição, o projeto é inconstitucional, pois não cabe ao Estado interferir na atuação do professor. É uma interferência no profissional de educação concursado, que tem autonomia de dar uma aula. Criaram um fantasma e agora acham que uma lei municipal vai mudar o currículo das escolas, interferindo no profissional. Já tem jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal já julgou uma ação lá de Alagoas e é inconstitucional o próprio projeto. Qualquer ação derruba. Então, creio que o governo nem vai sancionar. Tenho certeza absoluta, nem vai sancionar. É lamentável, aí fazem algo como se fosse mudar o mundo, não é assim. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!